eu sou de uma família humilde, do interior do estado de Santa Catarina. Meu pai era um caminhoneiro regional e nós somos 7 irmãos, eu sou o mais velho. Na década de 50, era uma região exploradora da Araucária e tudo era muito humilde. A minha primeira escola primária, aos 7 anos, na verdade, eu acho que a primeira parte do ano foi dentro de uma igreja com algumas carteiras, porque não existia escola. Depois a escola foi construída e assim começou a minha vida, etc. E passei a minha juventude sempre com muita dificuldade, com muitos irmãos. E quando eu concluí o 2º grau, eu estava entre os 17 e os 18 anos, todos nós, inclusive eu e meus irmãos, nós tínhamos a ambição de estudar fora. Porque a cidade não oferecia estudo universitário adequado. Eu tinha um sonho de ser engenheiro, meu irmão também, e as outras irmãs queriam ter um ambiente melhor e evidentemente a família não poderia oferecer isso. Então eu tomei uma decisão aos 18 anos, abandonei, eu até tinha já passado um vestibular, e abandonei os estudos e fui para a estrada ser caminhoneiro. Na verdade, bancando todo o ônus da família. Meu pai também teve um problema de saúde e então, de alguma maneira, até eu acho que estimulou a minha decisão. E fui ser caminhoneiro de fato e de verdade, andando por esse Brasil todo, conhecendo o Brasil no detalhe. E nesse período de 6 anos, que foi dos 18 até os 24 anos, conseguimos, além de sustentar a família, consegui comprar mais um caminhão. E meu irmão foi fazer mestrado nos Estados Unidos, fez curso de engenharia que ele sonhava, depois ele foi fazer um mestrado dele nos Estados Unidos e quando ele voltou do mestrado dele nos Estados Unidos, a minha terceira irmã já também tinha feito o vestibular. E aí eu tomei outra grande decisão, digo, agora eu vou voltar a estudar novamente. E claro, tinha alguma dificuldade, porque eu tinha ficado 6 anos fora do ambiente da informação, fora do ambiente educacional, fora da televisão, fora do jornal, fora de tudo. A vida de caminhoneiro é uma vida muito solitária, é uma vida muito focada, só quem viveu é que pode imaginar o quanto isso é sacrificante. Se levanta às 4 horas da manhã e trabalha até meia-noite todos os dias, 365 dias por ano. Mas assim é a vida. Eu aprendi que a vida se faz com muito trabalho, com honestidade, com foco e com determinação e principalmente conheci o Brasil. Conheci um Brasil que jamais eu teria oportunidade de conhecer, nos detalhes. Só para citar um exemplo, uma viagem que eu fiz, eu me lembro, eu tinha 19 anos talvez, um pouco menos de 19, entre Belo Horizonte e Belém do Pará. Nós demoramos só para chegar em Belém 18 dias e mais 12 dias para voltar, então foram 30 dias para sair de Belo Horizonte a Belém. Hoje, impossível imaginar essa situação, mas naquela época Belém-Brasília não tinha nenhum quilômetro de asfalto e ela estava sendo construída, por isso desta demora. Uma aventura, um menino de 18 anos, foi um exemplo da dificuldade que passamos. Voltei, fiz vestibular,
4 meses de cursinho para poder me preparar, fiz vestibular no curso de administração, não fiz engenharia, fiquei satisfeito por fazer, e ali eu comecei a minha nova vida já com uns 25 anos de idade. Uma vida acadêmica, trabalhando, pagando meus estudos, e depois então eu fiz, quando eu fui convidado para trabalhar lá em Santa Catarina, eu me formei lá. Fui convidado para trabalhar no Ministério da Educação, num projeto lindo, maravilhoso, que era a construção de universidades. Um projeto chamado Premesu, que era a construção de 7 campos universitários, e aí eu tive a minha contribuição de colocar muitos tijolos e muitos laboratórios em 7 universidades brasileiras. Eu fui o gerente desse projeto por 4 anos, e nesse período também eu fiz o meu sonho, fiz o meu pós-graduação em engenharia de transportes. Porque meu sangue era transportes. E aí eu saí do Ministério da Educação, fui trabalhar numa empresa de ônibus, fui conhecer a empresa de ônibus num sábado e falei com o dono e saí empregado. Foi uma coisa assim impressionante, eu não conhecia, ele também não me conhecia, e foi uma coisa fantástica, e a partir daí eu comecei a minha carreira. Foram 20 anos no transporte rodoviário, marítimo, em várias empresas, um pouco de ferroviário, e em 1990 o grande sonho de entrar no setor aéreo. Eu já conhecia todas as outros modais, mas faltava o mais nobre de todos, que é o aéreo. E quando a VASP foi privatizada, eu fui convidado pelo proprietário para assumir uma diretoria de cargas, porque era o que eu conhecia. E ali eu comecei a minha vida dentro do transporte aéreo, e estou até hoje há 30 anos. Fiz carreira, fiquei 10 anos lá, aprendi muito o que fazer e o que não fazer. Conheci um Brasil bem diferente. A aviação brasileira na década de 90 era completamente diferente de hoje, em todos os sentidos. E depois surgiu uma oportunidade única, eu acho que para qualquer profissional, de ser fundador de uma nova companhia aérea. E eu fui convidado a fazer parte de um grupo de 3 profissionais para fundar a Gol. E eu entrei no projeto antes dela existir, com todas as concepções, com todos os seus fundamentos, com todo o seu DNA. E a história foi uma história linda, maravilhosa. Hoje é a maior empresa do Brasil. E eu tive a felicidade de ser o protagonista, de colocar no mercado da aviação brasileira 40 milhões de pessoas que nunca tinham voado. Foi realmente um marco da minha história. E quando eu fiquei lá por 10 anos, e quando eu saí, a companhia tinha já 42% de participação no mercado. Eu decidi me aposentar. Eu já tinha 64 anos. Eu tinha decidido a ser conselheiro de empresa para transferir essas minhas experiências para os mais jovens. E eu, no meu conforto, fui convidado a abraçar um segundo projeto, que foi o projeto da Avianca, aos 64 anos, e estou lá 7 anos. A empresa tinha 2% de participação, hoje tem 14% de participação de mercado. Também foi um outro projeto de crescimento. No lado, não vou dizer o lado oposto da popularização que foi a Gol, mas é porque o Brasil precisava de uma empresa com serviço um pouco mais sofisticado. Nós temos aí uma quantidade enorme de brasileiros que têm idade acima de 65 anos e que precisam de mais conforto, etc. E foi esse o projeto da Avianca. Então, a segunda história da minha vida. E eu tenho a felicidade, aos 71 anos, de poder dizer que eu contribuí
com a construção e o desenvolvimento da aviação comercial brasileira. Fui um protagonista da popularização, conseguimos colocar dentro do avião muita gente que sonhava voar, que queria voar e que jamais imaginava que pudesse um dia ter essa oportunidade. Eu queria aqui dar um depoimento que acho que foi em 2004, nós lançamos uma campanha de uma tarifa de R$50. As filas nos aeroportos foram enormes e muitas pessoas chegavam no balcão para comprar passagem e perguntavam assim: eu quero uma passagem de R$50. E o balconista, funcionário da empresa, dizia: mas para onde o senhor quer ir? Esse assim, para qualquer lugar, eu quero voar.